Vamos destacar aqui alguns, os mais famosos, né? Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu voltar aqui, Sextamib, olha, o Sextamib, né, marcado com tecnésio. Vamos já entender o que é esse termo aí. Então, o Sextamib é o meu fármaco e o meu emissor radioativo, o meu radisótopo, é o tecnésio. Para que ele serve, né? Olha aqui, ele atua como agente cardíaco, ou seja, vai servir para avaliar alterações a nível do músculo cardíaco, né? E ele serve para avaliar, por exemplo, né, isquemia ou então necrose tecidual. Então, quando o médico quer fazer avaliação de isquemia, né, que é a diminuição do fluxo sanguíneo lá na artéria coronariana, ele vai solicitar um estudo na medicina nuclear que tenha como fármaco o sexta, uma característica específica que se localiza dentro das mitocôndrias, tá? Marcado com tecnésio, marcado com radisótopo tecnésio. Tranquilo? Vamos para mais um. Citrato de galho 67, também conhecido só como galho 67. E para que esse cara serve, né? Para que esse radisótopo serve aí, professor Vitor? Ele serve para algumas indicações clínicas. A mais importante delas é para ver linfoma ou doença de Hodgkin. Então, devo destacar aqui que o citrato de galho foi muito usado, né, para a determinação do linfoma de Hodgkin, então, avaliar aquelas massas, né, na região cervical do paciente, na região do mediastino, ou na região axilar do paciente. Então, o citrato de galho é considerado um radioisótopo de alta energia, tá? Então, ioniza muito o paciente, por isso que, inclusive, existe uma limitação do uso desse radioisótopo no ano por paciente. E esse radioisótopo, ele é muito caro também no seu processo de produção, ele é feito lá na acelerador de partículas, então o custo é muito alto para esse tipo de radioisótopo, tá? E esse citrato de galho 67, ele serve para avaliar doença de Hodgkin, linfoma, né? Doença de Hodgkin, como já falei, e também processo de infecções. Por exemplo, o paciente coloca uma prótese e o médico suspeita que essa prótese, né, infeccionou por algum motivo. Ele pode estar solicitando esse tipo de estudo para essa avaliação. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse estudo com citrato de galho para linfoma de Hodgkin, ele está caindo em desuso. E por que ele está caindo em desuso, né? Porque com o advento da PET-CT, da tomografia por emissão de pósitron, a resolução espacial do método é muito maior do que a do citrato de galho 67. E aí, como a PET-CT dá um resultado para o médico muito superior, né, em relação ao citrato de galho, né, eles têm migrado, deixado de fazer citrato de galho para essas indicações clínicas, para ele poder, de fato, ter aí o uso do PET-CT. Só para nós termos uma ideia, né, a especificidade do método citrato de galho, né, a sensibilidade do método para determinar o linfoma, a doença existente ou não, ou pós-terapia, o citrato de galho é em torno de 55%, 60%, e a sensibilidade, a especificidade do método da PET-CT vai para mais de 90%. Então, só essas duas, né? Só não, né? O fato de você ter uma alta sensibilidade e uma alta especificidade já justifica você ter um método de PET-CT em detrimento do citrato de galho. Né? Mais uma vez, se você perguntar agora, ou está pensando agora, então, Vitor, no Brasil todo mundo só faz PET, bem, nós temos um problema aí, não é? Porque o rol, né, que o SUS paga, né, nem todos os estudos de PET estão cobertos, ou estão acobertados, né, pelo SUS. Então, nesse caso aí, o que acontece é que os pacientes, por exemplo, do SUS, né, que não conseguem pagar um estudo de PET, que aqui está custando aqui em Fortaleza em torno de R$ 5.000, eles acabam, né, tendo que se submeter ao citrato de galho, mesmo tendo uma baixa especificidade. Lembrando que quando não tinha PET, esse era o método que se utilizava, tá? Mas os dois métodos continuam acontecendo, hoje muito mais com a PET, o citrato de galho diminuindo por conta dessas características de alta especificidade e sensibilidade para o método. Tudo bem?